Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Potência Empreendedora. Eu sou André Dweck e toda semana eu trago um convidado especial para compartilhar conteúdos exclusivos sobre carreira, sobre negócios, sobre internacionalização, gestão de marketing, vendas, finanças, inovação, tecnologia e outros assuntos que os empreendedores precisam aprender com quem está fazendo acontecer na prática. Então, se você quer crescer na sua carreira profissional, seja no seu negócio ou até nos seus investimentos, acompanhe semanalmente os nossos episódios gravados diretamente aqui de Miami com empreendedores que estão fazendo acontecer tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Meu ouvinte, hoje eu tenho um convidado aqui que é um cara que eu me inspiro, que de tudo que eu fiz aqui, a gente está no programa, acho que 85, já perdi as contas aqui. Vamos completar 2 anos de programa semanal, todo sábado, mas esse convidado, ele me inspira principalmente na parte de educação empreendedora. Mas eu vou contar um pouquinho mais dele daqui a pouco, então você que está aí nos assistindo, está nos ouvindo, pelo aplicativo, pelo dial, se estiver no carro, sugiro você, que vale a pena, pega seu bloquinho de notas no celular, ou pode ser também seu bloquinho de notas escrito, que vai ser uma masterclass. Eu garanto para vocês que vocês vão aprender muito com esse convidado, que é um nome que vem transformando a forma como que se pensa educação empreendedora no Brasil. Estamos falando do Álvaro Chocair, CEO e fundador da Link School of Business. Se você não conhece esse nome, você que mora nos Estados Unidos, procura lá, dá um Google, procura no Instagram, Escola de Negócios, Escola de Empreendedorismo. Uma escola de negócios inovadora que une formação prática, mentoria com grandes líderes do mercado e uma abordagem conectada à realidade das novas gerações. É isso mesmo, formando empreendedores desde cedo. Formado em administração pela GV, eu também, hein? Tamo junto. Álvaro tem uma sólida trajetória no mundo dos investimentos e da gestão. Foi um dos fundadores da Tarpon Investment Group, que abriu capital na Bolsa em 2007. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que foi a primeira vez que uma empresa de investimentos abriu capital. É isso mesmo. Pode parecer meio estranho o que a gente está falando, mas ele vai explicar aqui os detalhes, tá? Para vocês. E ao longo da carreira atuou como conselheiro em empresas de peso como Coteminas, Metal Frio, Magnesita e atualmente na GD Solar e Odonto Clinic. Também foi criador do Shame Hunter, iniciativa voltada à tecnologia e inovação na área química. Álvaro representa uma geração de empreendedores que une conhecimento técnico, vivência de mercado e visão de longo prazo para formar os líderes do futuro com coragem, propósito e impacto. Só essa biografia aqui, a gente podia já terminar o programa, mas logicamente que nós vamos aqui explorar ao máximo aqui os conteúdos do nosso convidado especial. Álvaro, é um prazer, uma honra ter você aqui com a gente numa rádio americana. Tua primeira vez numa rádio americana, Álvaro? Primeira vez, você não sabe que eu tô alegre de estar aqui hoje. Que bom. Prazer enorme ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite e oi a todos os ouvintes. Muito bom. Álvaro, aqui a gente sempre começa o programa com a parte pessoal, que inclusive é uma coisa que é muito legal até para mim, porque eu acabo conhecendo mais, a maioria, lógico, né? A grande maioria dos entrevistados aqui, dos nossos convidados, são pessoas que eu já conheço há muitos anos, você é um amigo mais recente, mas eu acabo até descobrindo das histórias pessoais. Não queria que você contasse lá do Álvaro, garotinho, dos seus pais, da tua formação pessoal, da tua formação acadêmica desde criança, porque a gente sempre conecta com a vida do imigrante, né? E muita gente olha aqui e às vezes acha que a gente traz um empresário bem-sucedido como você, mas não sabe o caminho, né? Então, e a gente acredita muito nos princípios, que o caminho das pessoas começam com a família, desde a infância. E muitos podcasts não exploram isso. Por isso que nesse programa a gente explora isso, que acaba trazendo muitas inspirações também para o nosso ouvinte. Então vamos lá, eu tenho 47 anos de idade, sou casado há 21, tenho 2 filhos, um de 20 e um de 17. Acho que família para mim é algo muito importante e sempre foi assim. Eu venho de uma família muito simples, nunca passei necessidade na vida, mas uma família simples. Meus pais são de cidadezinhas pequenas do Vale do Paraíba. Meu pai é de uma cidade pequena chamada Engenheiro Passos, que é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro, quando se pega a Dutra ali. E a minha mãe é de Serra das Araras. Isso mesmo, antes até. E minha mãe é de uma cidadezinha chamada Queluz, que é a última cidade do estado de São Paulo. Minha mãe é professora, meu pai é engenheiro
do Instituto Militar de Engenharia. Então eu tenho um pai extremamente bravo, militar, que sempre foi muito disciplinador e ensinou muito sobre respeito e disciplina. E eu tenho uma mãe que tem um coração imenso, que me ensinou muito sobre empatia e a parte empreendedora vem dela. Eu nasci no Canadá, André, acredite ou não. Não sabia. Eu nasci em Montreal, no Canadá. Meu pai estava fazendo um MBA em McGill, lá em Montreal. Nasci lá e minha vida foi meio nômade, porque meu pai fez 27 anos de empresa carreira corporativa. Então, totalmente diferente de mim, que fui empreendedor desde o começo, meu pai fez 27 anos numa companhia francesa chamada Rodia. Então você pode imaginar o que um executivo viaja e mora em países. Eu já morei no Canadá, já morei em São Paulo, já morei em Campinas, já morei em Lyon, na França, já morei em Buenos Aires, já morei aqui nos Estados Unidos, em Michigan. Então foram anos assim completamente diferentes. Acho que me trouxe muito do arcabouço de diversificação, criatividade, cultura, e sempre fui criado como um cidadão do mundo. O Álvaro Pequeno, para resumir, eu acho que tinha duas coisas que permeavam a minha cabeça. Uma era esportes. Eu sempre fui um cara apaixonado por esportes. Eu era daquele cara que assistia a Olimpíada da Austrália, ficava um mês inteiro sem dormir, porque eu assistia tudo mesmo, desde natação até futebol, tudo que tivesse. Eu digo que eu sempre gostaria de ter sido um esportista melhor do que eu sou, porque eu gosto de esporte muito mais do que eu sou bom. Eu não passo vergonha, não. Eu jogo tudo razoavelmente bem, mas nunca fui outstanding em nenhum esporte. Esse era o Álvaro o lado hobby, digamos assim. Sempre esporte, até hoje. E por outro lado, é um cara que sempre quis ser rico. Eu vivi numa família de classe média, então um apartamento de 120 metros quadrados, 5 pessoas ali, eu tenho 2 irmãs. Meu pai sempre teve uma condição ok, nunca faltou comida na minha casa, a gente sempre estudou em colégio particular, mas eu olhava um Abel Diniz, eu olhava um Jorge Paulo Lemann, eu olhava um Warren Buffett aqui fora. Mas desde garoto já tinha Desde garoto, alguma coisa tinha dentro de mim. Principalmente o Abílio, essa turma mais antiga, né? De mercado financeiro, lá do Brasil. Eu olhava aquilo e falava, um dia eu vou ser que nem esses caras. E você tinha quantos anos? Uns 13, vamos botar na conta. Bem jovem. Eu já sabia que eu queria fazer uma carreira que me desse dinheiro. É interessante como as coisas mudaram. Mas no começo, quando aquela tia no Natal perguntava o que você quer ser quando crescer, a minha resposta era firme. Quero ser rico. Uau. Eu não respondia com uma profissão. Mentalidade rica, né? E muita gente, acho que vai se identificar com o que eu vou falar agora, muitas às vezes o garoto dá essa resposta que o Álvaro deu, eu também tinha um pouquinho dessa... Passava até como petulante. Às vezes fala assim, nossa, esse moleque é muito metido. Mas não é isso. É a mentalidade rica, não é o monetário. Porque com 13 anos você não sabe nem por que você quer ter dinheiro, né? Claro. Você quer, na verdade, eu acho que é a questão de você ter uma referência de sucesso e entender que existe um processo, né? Perfeito, perfeitamente assim. No fundo, eu acho que todo mundo tem seus pontos de admiração. Naquela época, os meus pontos de admiração eram os grandes empresários. Que legal, que legal. E aí, você nessa parte, vamos falar de adolescência, né? Você começou a trabalhar com quantos anos? Eu comecei a trabalhar no começo da GV. Eu tive um emprego na minha vida, André. Tá. E eu tenho um orgulho danado de dizer que minha carteira assinada foi assinada pelo seu Leon Pfeffer, fundador da Suzano. Um senhor de 92 anos na época. Gozado que o Davi Pfeffer teve lá na Link esses dias, e eu contei a história do avô dele. Eu falei, eu tenho uma história com o teu avô que você não acredita, cara. Teu avô assinava todos os cheques acima de 10 mil reais com 92 anos de idade, eu que levava os cheques dele para assinar, e ele não deixava nem o seu Max Pfeffer, que era filho dele com 71 anos de idade, ele não deixava o seu Max assinar nada que fosse acima de 10 mil reais. Ele falava assim, esse menino tem muito que aprender ainda. Nossa. E o seu Max era da mesma religião que ele, lógico, era filho dele, trabalhava na Suzano desde o começo. Naquele dia eu falei, o que é legal aqui não é a Suzano, o que é legal é esse cara, é o Davi Pfeffer, é o seu Leon Pfeffer. Então, foi meu único emprego, eu trabalhei lá por 8 meses e... Office boy mesmo. Office boy interno, vai. Tipo assim, que estagiário, né? Interno fazia tudo, né? Mas eu pude perceber que ali o que eu queria mesmo era ganhar dinheiro sozinho, no sentido de empreender. Apesar que antes desse meu primeiro emprego, até a primeira empresa, eu virei professional gambler, André. Ah, é? Acredite ou não, eu viajava o mundo jogando em cassino, jogando blackjack. Caramba! Existia em 1998, vocês vão lembrar, os mais velhos aqui vão lembrar, existia uma teoria que foi descoberta por estudantes do MIT, que fazia com que, se você contasse as cartas no blackjack, era o único jogo que te permitia ficar 52% a 48% contra o cassino. Todos os outros, o cassino levava vantagem.
essa teoria virou um filme chamado Quebrando a Própria Banca. Já assisti, né? E quando eu descobri aquilo, caiu um paper na minha mão, eu comecei a estudar baralho. E eu realmente conseguia viajar nos cassinos e fazer um querequequé, um capilézinho com 20 anos de idade. Não era nada que transformador, mas ganhava mais do que meu salário como estagiário. Caramba! E aí o que aconteceu foi que isso foi... Mas desenvolveu a tua capacidade de matemática, muito, né? Muito. Eu sempre gostei muito de matemática. Sempre foi, número sempre foi algo muito positivo para mim. E depois descobriram essa teoria, né? E aí Las Vegas mudou, por exemplo. Hoje você vai jogar Blackjack em Las Vegas, não são mais 4 decks de baralho como eram antes. Hoje são 6 decks e eles te dão uma carta amarela para você marcar ali. O dealer vai até aquela carta que marca no mínimo 1/3 do baralho. Então evita que você fique em vantagem contra o cassino. Entendi. Ou seja, hoje qualquer aposta, a chance de você perder é muito maior que ganhar. ganhar. Você entrou num negócio que é interessante até a gente explorar, apesar de não ser o tema aqui do nosso programa, que isso virou um câncer no Brasil. Acho que eu nunca contei isso num podcast, primeira vez que estou contando. E olha que eu já gravei podcast. Não, e é interessante você ter falado isso, porque eu também sou muito contra essas questões dessas bets, né, que viraram o Brasil, muita gente passando dificuldade, problema, porque tem gente que acha que isso daí o cara vai virar uma profissão lá, fica apostando no time, não sei quem, tal, e pô, a gente vê que não é uma questão, vamos falar assim, lógica, né? Não tem lógica, principalmente, é uma coisa seguinte, se você tá lá como hobby, matemática. vai se divertir, exatamente, né? Mas eu vejo muito problema até nas famílias que entraram e tem gente vendendo tudo pra entrar nessas negócio de aposta, loucura, né? Bom, vira um vício como qualquer outro que destrói a pessoa, destrói famílias. Claro que é muito mais sério que isso, mas no fundo a aposta é o imposto cobrado para quem não entende matemática. Né? Verdade. Vai assim, se eu der sorte. É isso mesmo. Isso mesmo. Mas enfim, voltando aqui, e aí você muito precoce, Álvaro, que eu acho que é uma coisa legal, porque a gente também tem muitos jovens que ouvem a gente no programa, né? E existe um padrão social que diz que um jovem não pode ser dono de empresa. Isso no mundo inteiro, tá aqui nos Estados Unidos também, tá? Não incentivam o jovem a ser dono de empresa, incentivam o jovem a ir para uma faculdade, padrão americano. Vai para uma faculdade que você vai sair de lá bem empregado. Isso daí 90% das faculdades americanas tem isso, talvez com exceção da Babson e alguns cursos extras, né? E você, depois a gente vai entrar no assunto da Link, né? Mas você já muito precoce que ser empreendedor. Teve algum incentivo da família? Teve julgamento? Teve preconceito? Porque era uma coisa muito fora da curva. Eu dei uma sorte danada, que eu falo que é a mesma sorte que essa moçada que está na faculdade hoje em dia tem. Que é assim, eu fiz faculdade entre 96 e 2000. Então vocês podem imaginar, quando eu morei aqui nos Estados Unidos, eu morei em Michigan em 94, 95. Eu me correspondia com os meus amigos por carta. Era o high school. High school, eu tenho um saco de carta dos meus amigos, porque não tinha nem e-mail, não tinha nada, né? E quando eu entrei na faculdade, a internet nasce para o mundo. Começa a aparecer internet, começa a aparecer e-mail, etc. Então, eu faço uma analogia com o período de hoje, muito com a moçada, se tiver alguém aqui, garoto entre 15 e 25 anos ouvindo, que é assim, a internet na nossa época, e você vai lembrar bem, André, é o que é a inteligência artificial hoje. Ou seja, algo que você sabe que veio para mudar o jogo, você sabe que algumas coisas já estão sendo substituídas, você não sabe muito bem onde está o cavalo selado, você não sabe o tamanho que isso vai tomar, mas você sabe que não existe mais um mundo sem inteligência artificial. Não pode ignorar. Não dá para ignorar e que existem infinitas possibilidades. Então, na faculdade, quando eu olhava a internet, muito parecido com o que é a inteligência artificial hoje, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui vai mudar o jogo por completo, dentro da GV. Pessoal, tudo querendo trabalhar em banco, tudo querendo trabalhar em consultoria, né? E eu falava assim, não, dá para montar uma empresa aqui. Comecei a estudar programação, comecei a ver o que estava sendo feito aqui nos Estados Unidos que não era feito no Brasil. E aí aqui nos Estados Unidos tinha um site chamado ChemConnect. Era um B2B voltado para o setor químico. Eu olhei aquilo e falei, cara, eu consigo programar um negócio desse igualzinho no Brasil. Criei um site igual ao ChemConnect, só que chamado ChemHunter, onde compradores de produtos químicos ficavam no Brasil, grandes companhias, né, Ciba, Rodia, Dow Química, Dupont, etc., e vendedores de produtos químicos fora do Brasil, especialmente Ásia. E comecei a ligar eletronicamente essas duas pontas. Me remunerava em 3% de cada uma dessa ligação, o site começou a rodar sozinho,
Ficou quase uma bolsa de valores de produto químico, carro-chefe bicarbonato de sódio, ácido cítrico, ácido ascórbico, uma série de produtos ali. E de repente veio um VC Fund, um fundo de Venture Capital, bateu na porta literalmente. Eu tinha um escritorinho pequeno na Rua Helena, trabalhava praticamente 16, 17 horas por dia, meus amigos todos em bancos de investimento, e veio um fundo de Venture Capital, fez uma proposta que acho que nenhum garoto de 20, 21 anos conseguiria recusar. Para chegar nisso foi fácil? A oportunidade eu via, mas todo mundo que estava do meu lado não via. Sim. Meus amigos falavam, o que você está fazendo esse negócio de empreendedorismo? Não, hoje é bonito, naquela época você tinha... Não, e também o seguinte, você era o cara que era o patinho feio. Quem está nos ouvindo aqui vai achar e falar assim, pô, mas ele fez um marketplace lá, isso aqui hoje é normal, na época ninguém fazia, né? Ninguém fazia, não existia eu quase. Eu sei porque eu sou um pouco mais velho que você, e eu lembro da época da bolha da internet, que foi mais ou menos foi em logo 99, depois, 2000, logo depois, né? Sim. E assim, muita gente entrou nisso e quebrou a cara, né? Agora, para você ter uma ideia, meu pai morava em Buenos Aires nessa época, presidente da Rode América Latina, e eu aqui empreendendo, e eu estava fazendo programa de trainee, processo de seleção e programa de trainee. Eu passei no trainee do Citibank, passei no trainee do Bozano Simons e passei no trainee do Banco Patrimônio, que é hoje o Banco Pátria. Lembro. Né? E na mesma semana saíram os resultados. E eu falei, poxa, o que será que eu vou escolher? Eu vou empreender nas outras horas, tal. E meu pai sempre foi um conselheiro, até hoje, um conselheiro muito bom. E ele percorreu as possibilidades comigo. Eu falei, pai, eu vou pensar e te devolvo. 2 horas da tarde de uma quarta-feira, André, meu pai liga e fala assim, e aí, se decidiu? Ou o que você vai fazer dos 3? Você vai no Bozano, né? Aí eu falei, pai, já decidi. Eu não vou em nenhum dos 3. Uau. Vou tocar o Cam Hunter sozinho. André, meu pai falou assim, você tem coisa hoje à noite? Eu falei, como assim? Ele falou, você tem alguma coisa para fazer hoje à noite? Eu falei, não, tô livre, vou para casa. Ele falou, então nós vamos jantar junto. Tá, e você morava com seus pais? Não, eu morava em São Paulo, meu pai em Buenos Aires. Tem razão. André, meu pai saiu do escritório com a roupa do corpo, Uau. Foi pra Ezeiza, pegou um avião, 6h30 da tarde ele estava pousando em São Paulo, e eu jantei com ele, e ele falando por que não deveria empreender. Ele falava, Álvaro, isso aí se fosse bom já teriam inventado. Álvaro, empreende primeiro com o dinheiro dos outros. Testa com o dinheiro dos outros, depois você testa o seu. Monta uma rede de relacionamento primeiro. Não sai fazendo. Você está abrindo mão de 3 super empregos. Você é muito novo. Eu ouvi ele 1h15 no jantar. No final eu falei para ele, pai, o que eu realmente quero é fazer isso. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, fome você não vai passar, um lugar para dormir você sempre vai ter, pode testar. Minha carreira empreendedora começou aí. Pelo menos ele não... Custou uma viagem para ele. Tentou e eu acho que é uma coisa legal, né? Porque fica uma lição aí. Primeira anotação aí dos meus ouvintes, né? Nem sempre a família vai te apoiar nos seus novos projetos e tá tudo bem, tá? Porque eu vejo muita gente que se não tem personalidade e aí vai pedir a opinião da família porque tá indeciso, que é diferente do que o Álvaro falou, que ele estava decidido. O pai foi lá, falou, pai, obrigado, legal, bacana os red flags, os yellow flags, todos os flags que você me deu, mas eu tô decidido. A grande maioria das pessoas que eu vejo, Álvaro, e é legal eu puxar o ouvinte para essa conversa, elas querem, mas têm medo e quase vai pedir uma opinião para a família, para os amigos, como uma, assim... Ainda bem que eu tive esses conselhos, porque eu nem queria mesmo. E é gente talentosa, gente com perfil, porque lembrando, né? Não é todo mundo que tem perfil para empreender, tá? As faculdades que formam as pessoas, executivos, tá tudo certo, vai ser a grande maioria em qualquer lugar do mundo. Depois a gente vai entrar nesse aspecto falando da Link Business School, tá? Mas se você tem um perfil de empreender, se você tem uma ideia, independente do apoio da sua família, dos seus amigos, eu sei porque eu tenho uma história muito conhecida, muito parecida com a sua, né? Quando eu comecei a emprender, minha mãe falou assim, você tá maluco? Eu tinha já 2 filhas. Você tá maluco? As meninas, o que vai acontecer? Aí vem a pressão psicológica do meu tio, não, pô, aqui você tem emprego pro resto da vida. E aí, 90% das pessoas recuam. Por isso que a gente tem uma escassez de empreendedores jovens, né? Que acho que é o que eu estava explorando, né, Álvaro? Não, perfeito. E a gente ensina, normalmente essas frases de deixa para empreender depois, testa de primeiro com o dinheiro do outro, ainda não é hora, você não tem uma garantia de sucesso, normalmente vem de quem não empreende, né? Por quê? Porque tem gente que tem dentro de si a vontade de construir alguma coisa e é difícil você tirar.
Eu acredito piamente que é possível empreender, que um jovem é capaz de fazer isso, e hoje em dia você tem muitos setores da economia que permitem alguém mais novo se sair melhor do que alguém mais velho. Então, é a oportunidade que a gente vê nos dias de hoje. Tá. E aí, como é que foi esse começo de carreira? Que eu acho que é legal pra gente... você tomou uma decisão corajosa, né? Pra época. Hoje, talvez, menos, porque tem muito mais ferramenta, tem informação. O cara solta lá no YouTube como empreender, o ChatGPT já faz um business plan. Assim, dá o básico. Antes não tinha nem o básico, né? Era muito mais a coragem, o feeling, que é uma coisa que... difícil ter. Imagina um curso, feeling para empreender. Não tem como, porque cada um tem uma personalidade, um estilo, uma coragem, níveis de coragem, né? Porque tem corajoso, mais ou menos corajoso, o cara inconsequente também existe, né? Os empreendedores inconsequentes. Mas naquela época, como é que foi? Jovem, começar a empreender, não tinha muito apoio. Os amigos, eu acredito também que estavam todos bem e às vezes até tem um choque, né? Porque imagina, eu passei por isso depois, tá? Dos amigos assim que numa curva de curto prazo, talvez, e aí eu queria saber a tua opinião, tá? O cara que pegou uma carreira executiva vai estar na frente. E a gente começa a se comparar e começa a sofrer. Porque fala assim, putz, eu perdi aquela oportunidade no banco X e o meu amigo que está naquele banco está ganhando 3 vezes mais do que eu, comprou uma casa, comprou um carro, viajou, não sei. E a gente começa a sofrer um pouco. E aí começa a vir a pressão da nossa mental, que fala assim, será que eu tomei a decisão certa? Como é que foi esse começo? Porque acho que é importante a gente passar isso para o nosso ouvinte. Cara, eu sempre gostei, André, de construir negócios que gerassem caixa desde o momento 1. Né? Esse negócio de você queimando dinheiro, gastando dinheiro para um dia dar certo, eu nunca fui muito confortável com isso. Outra coisa, largar tudo para empreender, eu acho que tem momentos e momentos. Uma coisa é você falar, você cometer um ato imprudente. Né? Pô, não tenho onde morar, eu não tenho o que comer, eu não tenho nenhum... Tenho filho, não tenho nada guardado, vou fazer uma dívida para empreender? Pô, existem histórias assim? Existe. Sim. Tá aí o Flávio Augusto com uma bela história desse tipo que eu tenho uma admiração grande. Né? Ele foi muito corajoso, mas é uma história que se você botar outras 9, deve ter outras 900 Sim. do lado que não deram bem. Mas acima disso, poxa, você já tem o que comer, você tem onde morar. Para que você vai deixar o Roberto Setúbal mais rico trabalhando no Itaú? A não ser que seja o sonho da sua vida. Sim, trabalhar no Itaú. Tá tudo bem, né? Para que você vai deixar o JP Morgan, que nem vivo é mais, para trabalhar no JP Morgan? Tudo bem. Se for seu sonho, tá ótimo. O duro, eu acho, é quando você começa a fazer alguma coisa que não é bem aquilo que você queria e você acaba ficando refém daquilo por causa de dinheiro. Né? Existe o empreendedorismo por necessidade, que é o cara que perdeu o emprego, o cara que está atrás e a única saída dele é empreender. E existe o empreendedorismo por ideal, por propósito, que é você fazer uma coisa que você gosta ou que você tem virtude. O cara que empreende por propósito e por virtude, né? Ou porque faz alguma coisa que gosta muito ou porque ele é muito bom, e ele entende que o insucesso é só uma parte do caminho para o sucesso, do aprendizado. Cara, esse cara em algum momento vai dar certo, e aí mais do que se paga contra a carreira executiva. Eu tive uma, vou chamar de sorte, apesar que eu acho que sorte é sempre uma combinação de fatores, e trabalho e esforço acho que faz parte desses fatores, né? Mas o retorno financeiro para mim veio muito rápido, André. 14 meses de Cam Hunter eu coloquei no bolso que 99,9% dos executivos não tinham colocado numa vida, né? Então eu ganhei o dinheiro que eu sempre quis ter, o reconhecimento da sociedade que eu sempre quis ter, uma vez que minha foto foi para a capa da Gazeta Mercantil, né? E uma sensação de utilidade, de dizer, puxa vida, eu criei alguma coisa que é boa, que a turma usa, que gera valor para as pessoas que usam isso aqui. Então isso... Por ter vindo muito rápido na minha vida, eu não tive que passar muito tempo dos perrengues que um empreendedor passa. Mas eu sempre tive a cabeça. Isso aqui precisa gerar dinheiro desde o começo. Eu sou um cara extremamente prudente e não gosto desse empreendedorismo de queimação de dinheiro próprio do investidor, aquela curva J que a turma chama, né? Vai gastando um dia que a coisa se paga. Eu sou a favor de negócios que transforma R$1 em 2. No caso do Uber, né? Que 8 anos, né? Queimando caixa. O André, ideia que precisa de $1 milhão, cara, eu tenho 1.000 na minha cabeça. Aliás, me manda uma DM aí que eu te mando 10, que precisa de $1 milhão para investir. Eu não conheço ideia que transforma R$1 em 2.
2 em 4, 4 em 8, 8 em 16 e assim por diante. Eu acho que essas são as ideias de negócios boas. Concordo, eu acredito nisso. Concordo. Acho que é importante você ter falado isso, porque existe um grande tabu, né, Álvaro? E eu acho que aqui no programa, mais de 80 pessoas que passaram por aqui, de todos os perfis de personalidades do esporte, arte, cultura, moda, executivos de empresas gigantes, microempreendedores, investidores, e cada vez é uma aula para o nosso ouvinte, né? Mas eu acho que é uma coisa que você falou, que é quebrar tabus, né? E quebrar tabus é para poucos. Por que eu tô te falando isso, tá? Porque eu vou completar 40 anos de carreira, apesar dos meus 53 de idade. Então eu comecei desde novo a observar muito, né? Eu sempre fui um garoto muito observador e eu vejo que pouca gente, e olha que eu conheci muita gente nessa jornada, mais de 10 setores eu trabalhei, pouquíssima gente tem a coragem e principalmente a mentalidade que você tem para quebrar tabus. Porque quer queira, quer não, o que você está falando é uma coisa que normalmente falam exatamente o contrário. Falam assim, nossa, a empresa não vai gerar caixa no começo, ó, você não vai ter um negócio que vai ser um Facebook ou o teu portal que você criou, que você mesmo falou, né? Isso daí talvez seja 1%. Mas qual que é a lição que a gente passa para as pessoas que acham que tudo é um tabu e ele não é o cara certo para mudar a estatística? Que eu acho que é um pouco disso, né? Uma vez, quando a gente começou a Tarpa Investimentos, a gente era muito cabeça de Warren Buffett, sempre foi. O Warren Buffett, para mim, é um dos caras que mais tem conhecimento específico de negócio e dinheiro, né? E você vê, ele fala muito pouco, ele fala poucas coisas. Volta a cabeça para o longo prazo. Segundo, concentra as suas ações naquilo que você realmente acha bom. Não acha que você vai investir um pouquinho em cada coisa, vai ser bom. Pega as melhores das melhores das melhores e tenha um portfólio concentrado. Ou seja, direcione a sua energia para poucas coisas, não para muitas. Foco. E o terceiro, contrarian approach. Seja contrário. Porque a multidão normalmente não sabe para onde está indo e ela vai querer acertar em conjunto e errar em conjunto. Porque daí ela não vai ser penalizada sozinho, mas também nunca vai ter os louros sozinho. Então eu acho que quando você olha desde o universo de automobilismo que você gosta muito, o Ayrton Senna, quanto ele foi contrário, não no sentido de ser opositor, contrário de falar, você pensa assim, eu penso diferente. Então, eu acho que quem tem a coragem de ter seus pensamentos independente do que a sociedade demanda, tem a infelicidade de errar sozinho e ter todo mundo que apontando o dedo em você, mas tem uma alegria e um vento na cara de estar ali na frente, de falar, putz, aí o pessoal fala, você é visionário. Não, eu só fiz aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Mas, como a mesma mão que aplaude é a mão que joga tomate, não liga para os aplausos e não liga para o tomate, sabe por quê? Os dois te derrubam. Concordo, perfeitamente. Anotou aí, meu ouvinte? Esse primeiro bloco teve várias dicas, uma aula do Álvaro Chocair e a gente vai voltar já já. Não sai daí que o conteúdo só começou. A segunda parte a gente vai explorar muito mais a questão de educação empreendedora. Nós nunca falamos aqui com um profissional, que depois ele vai contar, ele está criando um case de sucesso global. Já vou falar aqui, global, tá? Hoje é na América Latina, mas é global. E depois eu te conto por que é global. Tá bom, gente? Então, não sai daí. A gente volta já já com o segundo bloco do programa Potência Empreendedora. Até já. Deixa eu te contar uma coisa que mudou minha forma de enxergar crescimento. Ao longo da minha trajetória aqui nos Estados Unidos, alguns momentos mais decisivos não aconteceram em grandes palcos. Eles aconteceram em conversas informais, encontros, em ambientes onde eu percebi que estava cercado por pessoas que pensavam grande, que estavam construindo algo relevante. Esses ambientes aceleram você. Foi com essa visão que nasceu o nosso ecossistema Beer Nation, não como um evento isolado, mas como um ecossistema estruturado para brasileiros que querem crescer de forma consistente aqui nos Estados Unidos. O Beer Nation Club reúne experiências e conexões presenciais que elevam o nível das relações. O Beer Nation Hub é a base estratégica para quem precisa de estrutura e presença no mundo dos negócios. E também o Beer Nation Leader, que é um programa de desenvolvimento para quem quer acelerar sua trajetória com direção muito clara. No fim, tudo começa pelo ambiente que você escolhe frequentar.
Se você sente que está pronto para estar num ecossistema que expande sua visão e suas oportunidades, conheça o BeAnation. Os links estão aqui na descrição. E por isso que eu continuo aqui motivado e animado para trazer pessoas geniais, como meu grande amigo Álvaro Chocair, fundador da Link Business School. A gente falou um pouquinho da infância dele, da formação, dessa coragem de empreender. Mas eu queria entrar no segundo bloco aqui, Álvaro, de feitos, tá? Porque você é um cara que, apesar de ter sido muito tempo low profile, eu sei porque eu me identifico, eu também fui muito tempo low profile, você fez uma coisa que ninguém tinha feito na época, que foi o IPO, para quem não sabe, né, abriu capital na Bolsa de Valores de um fundo de investimento. Eu lembro quando eu li essa notícia, acho que foi na Gazeta Mercantil, no Valor Econômico. Eu olhei e falei, eu demorei para entender. Falei assim, como assim? Pô, mas o cara não tem uma empresa, entre aspas, né? Porque não era uma empresa tradicional, né? Uma empresa de produto, uma empresa de... Era um fundo abrindo um IPO. Conta para nós, como é que foi esse processo, essa ideia e essa... Eu acho que você foi o primeiro, né? É assim, na verdade a GP Investimentos fez 6 meses antes que a gente, mas tá. a gente entrou num processo muito parecido, muito junto, né? É interessante, hoje a gente fala assim, é uma gestora de recursos. Quantas gestoras de recursos tem hoje? Infinitas, né? Quando a gente volta no tempo para 2001 e a gente optou por criar uma gestora de recursos independente de um banco, independente de uma corretora, isso não existia em 2001. O querido ouvinte aí pode lembrar, os mais velhos, não existia. Tinha a GP, a Tarpon, tinha a Fama Investimentos, tinha o pai do João Fonseca, aí o tenista, Sim. né, na investidor profissional, Lá Leblon, no que era, Rio, né? no Rio, e era isso, a Claritas, era isso, não tinha gestoras. O Banco Pátria era gestor já na época, não? O Pátria era um banco já, né? Era verdade, o Banco Patrimônio, tá né? certo, tem razão. Do Jair Ribeiro, lá atrás, já era banco, né? Mas gestor independente... Do Armínio, como que chamava? Gávea. Gávea, Que veio né? depois, Sim, né? A sim. Gávea veio depois. Tem razão. Então, quando a gente criou a gestora, era um negócio muito simples. Dinheiro do investidor, aplicava esse dinheiro, a gente começou com public equities e ações, depois migrou para o private equity também, e era uma empresa que tinha 2 linhas de remuneração. Uma taxa de administração de 2% dos ativos sob gestão, padrão do mercado, e uma taxa de performance de 20% do que excedesse a Ibovespa. Tá. Né? O Ibovespa? O Ibovespa, Pô, então tinha que performar tinha que muito. performar bem, né? Numa linha de marca d'água, ou seja, não é que o Ibovespa caiu, deu menos 10, você deu menos 2, você ganha dinheiro. Sim, não, sim. Tinha que estar sempre para cima do ano anterior ou do zero, né? E o que aconteceu foi que a gente teve um sucesso muito grande como gestores de fundo. 2002, 2003 e 2004, a Tarpon leva o melhor fundo de investimentos do Brasil, levando em consideração qualquer ativo desalavancado, né? Então, tirando qualquer fundo, aqueles malucos de opções, de derivativo, a gente foi o melhor fundo do Brasil em 2002, 2003, 2004. Foi na época do Madoff. Não, o Madoff foi depois, depois foi 2008. Claro que a gente pegou um Brasil pujante, né? A gente pegou um Lula que tinha acabado de entrar na presidência e todo mundo achava que o Brasil viraria a Venezuela, e muito pelo contrário, o Brasil ficou mais capitalista do que nunca, sendo espelho da China. Dólar a 1,60. Dólar veio para 1,60, era R$4, a bolsa estava 8 mil pontos, então teve um andar de bolsa muito grande, mas a gente conseguiu andar bem mais que a bolsa. Final de 2004, André, a gente estampado na capa da Isto É Dinheiro, os garotos do bilhão, porque a gente tinha atingido mais que R$1 bilhão de ativos sob gestão, que naquela época era muita coisa para quem era independente. Hoje é 3, né? Ou muito mais até, eu acho. Né? Mas numa época que você não tinha dinheiro fora de banco e corretora. Então era uma gestora independente com mais de R$1 bilhão sob gestão. Hoje tem várias, mas naquela época não tinha. Eram os bancões mesmo, né? Os garotos do bilhão, que tinham ido muito bem em 2002, 2003, 2004, eu, Zeca Magalhães, Pedro Faria, Eduardo Mufarrege, o Edu nem estava ainda, o Edu entrou em 2005. A gente acabou vivendo um ano de terror em 2005. O fundo 2002, 2003, 2004 performa muito bem. Em 2005 a gente tem 42% do fundo numa companhia chamada Acesita, e essa companhia vai muito mal. E indo mal, André, a gente sofreu 70% de resgate do fundo, fora a queda de performance de 30%. Então, aqueles garotos que eram bambambam no mercado financeiro, de repente viraram os idiotas, os teimosos, os caras que eram extremamente concentrados e não ouviam ninguém. A gente foi de gênio a idiota. Esse ano foi um ano muito ruim. A gente pensou até em fechar a Tarpon. A gente teve muito resgate. E no fim, ficou o dinheiro
de quem entendia a nossa filosofia de investimento, de quem pensava no longo prazo, quem pensava no portfólio concentrado, como a gente falou na primeira parte, e de quem pensava de maneira contrária. Esse dinheiro saiu e ficou o nosso dinheiro ali dentro. E o dinheiro sócios, né? Dos sócios e o dinheiro de quem é a melhor entendia prova de isso. Credibilidade, né? Nesse dia, né? A gente falou assim, e se a gente buscasse o investidor realmente qualificado? Viemos para os Estados Unidos, a gente fez 21 reuniões com fundações e endowments, que são fundos de universidades, e a minha história com a universidade começa aí, em 2005. Eu sou o cara, acho que mais visitei faculdade no mundo que eu conheço, eu tenho 155 faculdades visitadas por conta desses endowments, né? A gente vinha para prospectar investidores. E esse dinheiro começou a entrar na Tarpon através da Universidade de Chicago, através de Duke University, depois veio Stanford, e daí começou a vir todas as outras, né? A Fundação Carnegie Mellon também colocou dinheiro, e a gente viu que esse dinheiro dos endowments era dinheiro voltado para 10, 15 anos. Só para explicar para o nosso ouvinte, o que é o endowment? O endowment é um fundo de uma universidade americana que possibilita 4 usos desse dinheiro. Ele recebe dinheiro doado do cara que quer incentivar aquela faculdade, e aquela faculdade pode usar esse dinheiro para bolsa de estudo para aluno, atração de professores outstanding no mundo inteiro, investimento em ativo imobilizado, ou seja, construir uma nova biblioteca, um novo estádio, e investimento em pesquisa e desenvolvimento de algum setor da economia. Não sabia. Legal. Só que você pega, são fundos imensos, você pega Harvard hoje, são 50 bilhões de dólares sob gestão, e Yale 20, são fundos imensos aqui nos Estados Unidos e que investem no mundo inteiro. Porque às vezes não tem nem o que fazer com o dinheiro, né? Não tem, e investiram na Tarpon, né? Então, quando veio esse dinheiro, a gente falou, cara, esse dinheiro é bem melhor do que o pessoa física, porque o pessoa física fica te ligando 2 vezes por dia para ver por que subiu, por que caiu, e quando a coisa cai muito, ele pega e saca e vai embora, na hora que precisava aportar. É longo prazo, né? É longo prazo. E aí, corta para um 31 de dezembro, último dia do ano, entre 2006 e 2007, a gente vai comer um sanduíche de mortadela no Mercadão, lá em São Paulo, e a gente falou assim, qual que é o dinheiro mais qualificado? O dinheiro mais qualificado é o nosso? É o do endowment? É o do investidor pessoa física? Não, o dinheiro mais qualificado seria o da própria empresa. Ou seja, a empresa investindo nos fundos dela mesma. E aí a gente falou, e se a gente fizesse o IPO? E se a gente levantasse dinheiro para dentro da empresa, 100% primário, ninguém vai pôr nada no bolso, a gente levanta aí 200, 300 milhões de dólares, bota para dentro da companhia, pega esse dinheiro e investe nos próprios fundos da Tarpon. Fomos até o Credit Suisse, tinha um cara lá, chefe do IB, que hoje acho que é presidente do Banco Safra, se eu não me engano, é o chefe do IB do Safra, que foi o Zé Olímpio. O Zé Olímpio falou... Zé Olímpio, você conhece? Amigão do Tufi. Cara, espetacular. O Zé Olímpio virou pra gente e falou assim, cara, vocês são meio malucos, mas vocês são bons, eu gosto de vocês, vamos fazer isso acontecer. E ele coordenou tudo, André. O Zé foi assim, o cara que... Ele idealizou o IPO da Tarpon, ele fez acontecer, ele buscou os investidores, ele fez um trabalho como banqueiro assim invejável, e o mérito do IPO da Tarpon pode dar todo para ele. Não sei se nem se ele está ouvindo e ouve isso aqui, mas vai ouvir, faz chegar para ele. Mas nós todos da Tarpon somos muito gratos a tudo que ele liderou, porque em 31 de maio de 2007 a gente captou 443 milhões de reais, que na época eram 250 milhões de dólares, garotada com... Cara, eu tinha 29 anos de idade, o Zeca 29 também, e a gente virou a maior gestora de recursos do país independente em 2007 com esse IPO, e que fez a Tarpon acontecer no mercado financeiro da forma agressiva como foi. Virou uma referência para outras, né? Virou uma referência para todas as outras gestoras que vieram depois, e teve muitos altos e baixos, mas os baixos sempre cada vez mais altos. Então, foi uma história, assim, é uma história na minha vida que, claro... rodeado de personalidades, de pessoas muito competentes, e eu só pus um tijolinho nessa catedral aí, mas de qualquer maneira é algo de se orgulhar. Não, construção de valor e reconhecimento, parabéns. E eu que sabia de fora dessa história, tenho certeza que nosso ouvinte também adorou ouvir. E aí vou pegar o gancho que você deu nas faculdades. E aí nessas visitas nas faculdades, e aí o bichinho do empreendedorismo educacional, de executivo... ou de uma escola de empreendedores. Conta aí, da onde surgiu isso? Uma loucura, André, uma loucura. Eu olho hoje e eu falo, putz, se eu soubesse que era tão legal, eu deveria ter feito antes. E eu olho no dia e eu falo, não é possível que eu fiz isso, que eu troquei o mercado financeiro pelo mercado de educação, e hoje eu me sinto muito mais feliz. E eu já era feliz, não é que eu era triste, não. Sim, lógico, não, baita case. Na Tarpon, a gente transformava dinheiro em dinheiro, né? Aquela história de juros compostos, o dinheiro produz dinheiro.
e o dinheiro que o dinheiro produz ainda mais dinheiro, né? Essa frase está aí, todo mundo que é banqueiro, todo mundo que gosta de dividendo, de renda, deveria ter essa frase na porta do armário guardada lá, né? Dinheiro produz dinheiro e o dinheiro que o dinheiro produz ainda mais dinheiro. Verdade. Eu trabalhei a vida inteira com isso, produzindo mais dinheiro para mim, para as pessoas, só que não tinha, você não vê o final da coisa. É muito transacional, né? É muito transacional, não tem uma satisfação pessoal a não ser ganhar dinheiro. Né? Porque também tem uma parte especulativa. Sim. E eu olhava os empreendedores, eu fui empreendedor minha vida inteira, como eu disse para você, e eu olhava os empreendedores que chegavam atrás de dinheiro para receber o investimento, eu falava, cara, como esse cara é despreparado. Esse cara não tem background, né? Porque quando o empreendedor bate na minha porta, querendo um investimento, o que eu vejo? 3 capitais. Capital financeiro, capital social e capital técnico. Quanto de conhecimento esse cara tem, quanto de relacionamento esse cara tem e minimamente se ele consegue gerar dinheiro se eu botar um pouco de dinheiro. Esses 3 capitais eu vou observar em todo mundo. E eu observava as pessoas chegando e eu via que antes desses 3 as pessoas não tinham uma formação que possibilitasse elas empreender. Ela não tinha conceito de contabilidade, finanças e fluxo de caixa. Ela não tinha conceito de marketing e branding, ela não tinha noção do que tecnologia, hardware, software, dados impactava ela, tanto o negócio dela, tanto nos competidores, ameaças externas, como no negócio próprio dela. Ela não conhecia o legal da coisa, o regulatório da coisa, ela estava sempre refém, às vezes não sabia o que era um NDA, não sabia o que era um acordo de acionista, você via a estrutura societária toda debulhada ali, né? Que gerava problema depois, que gerava problema. O cara que não tinha foco, ele fala, pô, eu empreendo das 8 da noite até 6 da manhã porque eu tenho outro emprego de manhã. Eu olhava e falava, meu Deus do céu, será que não vai chegar ninguém bom aqui, atrás de dinheiro? E aí eu fui parar nessa escola de negócios de Boston, já que nós estamos com Massachusetts aqui na rádio. Boston, grande audiência. Fui parar em Babson. E eu fui assistir uma aula, fui ter uma reunião com o endowment deles e fui assistir uma aula e eu vi ali uma aula que estava sendo dada de negócios para quem quisesse empreender. Uma faculdade que se propunha a formar empreendedores. Eu falei, meu Deus do céu, coisa legal, eu nunca tinha visto. Sim. Eu ouvia de Babson, mas eu não tinha visto. Quando acabou aquela aula, André, eu falei, eu vou montar uma Babson brasileira. Vou montar uma escola... Isso foi que ano? 2018. Tá. Idealmente 2018. Recente. A Link tem 5 anos e meio. Sim. Né? E aí... chamei várias pessoas que eu conheço, admiro em São Paulo, dava uma folha em branco e falava, ó, esquece faculdade comum, esquece a GV, esquece o INSPER, esquece a USP, não é disso que a gente está falando, eles fazem um trabalho muito bom para formar um executivo, a gente está falando de construir um trabalho para formar um empreendedor, para formar um dono de empresa, um cara do século novo, né? E as pessoas foram dando ideias, desde um processo de seleção diferente, uma individualização na educação, a internacionalização, uma aceleradora de negócios ali dentro, um fundo de venture capital para investir nos meninos e nas meninas que desenvolvessem negócios ali dentro. Poxa, uma série de fatores que quando eu olhei aquelas folhas todas, eu falei assim, aqui tem um negócio que não existe no Brasil. Nem referência, né? Nem referência nenhuma. Aí no Brasil ou na América Latina? Eu falo que eu levo na América Latina inteira. Não tem. Mesmo nos Estados Unidos, o que eu olho poucas, é Babson hoje. O resto são escolas de negócios que misturam muito. Na Suíça tem uma, né? Imperial College em Londres faz bem, St. Gallen na Suíça também faz bem. Mas quando eu olho assim o que a gente criou, eu falo... Eu levo desproporcionalmente os louros pela Link, porque o meu papel foi só de executar tudo isso. A ideia da Link nasceu de 100 cabeças pensantes, né? Então, quando a gente olha para trás, fala 100 assim... 100 cabeças? Peraí, vou fazer um aspas aqui. 100 literalmente. Como foi isso? Peguei meu telefone celular, como eu conhecia muita gente de Tarpa, o meu capital social não é pequeno. Sim. Eu peguei 100 pessoas que eu achei que poderiam me ajudar a pensar numa escola para formar empreendedores. Fiz 10 cafés da manhã no escritório. Tipo aquele que a gente fez em Miami aqui. Tipo aquele que fez aqui. Exatamente, você participou daqui de Miami, é verdade. Sim. Fiz 10 cafés da manhã daquele, 10 com grupos de 10 pessoas, e falava, ó, tô com essa ideia maluca aqui, o que você acha que pode pôr a mais? E você contribuiu para a beça aquele dia que a gente sentou junto. Porque você fala, poxa, eu acho isso aqui bom, eu acho que precisa ser aqui, eu acho que não pode ser aqui, tem que levar em consideração isso do americano. A gente fez igual.
Só que eu tomei nota de tudo. E no final, eu olhei e falei, não, nossa... baita base de dados, né? Baita. E pessoas brilhantes, E você né? que escolheu. E eu que escolhi, ainda, exatamente. Né? E as pessoas, algumas olhavam e falavam, esse cara é lunático. Outras pessoas falavam, pô, não dá pra eu ser investidor disso aí não. e acabaram virando. Outras pessoas falaram, pô, no que eu puder ajudar eu tô à disposição. As pessoas sempre foram muito generosas comigo, por isso que eu procuro minimamente retribuir com os outros que me pedem alguma coisa, né? E quando eu olhei, André, desses 10 cafés da manhã, eu falei, nós temos uma escola de negócios mais legal do Brasil. Falta agora tirar do papel. E aí a gente tirou do papel. E hoje são 900 alunos na graduação, 150 alunos no MBA. E em 5 anos e meio a gente tem 155 empresas criadas lá dentro, empresas milionárias. Não, isso daí para mim é muito legal. É o, assim, de tudo que você fez que eu respeito, falo sempre para todo mundo, você é uma referência. E o meu papel aqui como... não só como apresentador do programa Potência Empreendedora, mas como fundador do BR Nation, é trazer esse conceito que você, com essas 100 cabeças, trouxeram para os Estados Unidos. Por um simples motivo, Álvaro. Eu acho que a gente tem como obrigação, a gente está talvez na mesma fase da vida, né? Sim. De dar mais do que receber. Opa. Então tem uma questão que não é mais... eu tenho certeza que não é o financeiro. A gente só tem um estômago, né? Quantos bifes você consegue comer? Exato. E é uma coisa que é muito legal, né? Apesar que tem uma coisa que eu falo também, não é para quem quer, para quem pode. Também é uma coisa que, para você ser, quanto mais generoso você é, mais... Muita gente fala isso, né? Quanto mais generoso você é, você... Mais ou menos. Tem gente que também não pode ser tão generoso porque tem lá o básico para criar, né? E são poucos empresários, empreendedores, né? E até uma... Eu divido, tá? Empresário e empreendedor. Tem muita gente que fala que o Sebrae fala que é uma coisa só. Para mim, o empresário é o cara que é o gestor lá, que vai tocar a empresa, a operação. Maravilhoso, tem um baita no papel. Dono também. E o empreendedor é o cara que olha para fora da caixinha, que vai sempre pensar em inovação, vai trazer coisas do que a gente conversou. Acho que a gente tem um perfil um pouco disso, né? Então, você conseguiu, com a tua... Vamos falar assim... Acho que é um pouco de ideologia, né? Porque chega a ser uma ideologia de olhar e falar assim, gente, todo mundo está olhando para lá, mas eu acredito num negócio que ninguém está acreditando. E aí, por que eu falo que é ideologia? Porque muita gente deve ter falado, mais gente falando que você é maluco do que gente falando que você vai dar certo. Que mais ou menos quando você teve com teu pai, mas ali entenda-se que tem uma relação paternal, amorosa, sentimental. E hoje é lindo, desculpa te interromper, hoje é lindo ver outras iniciativas surgindo. Não, com certeza. É igualzinho na Tarpa. A Tarpa começou em 2001, quando deu 5 anos de Tarpa, surgiram um monte de gestoras. Hoje eu vejo uma escola aqui parecida com a Link, outra parecida, outra pega a parte de negócio e pega a Link. Eu falo, que bom, que isso está sendo dissipado. Teve um monte de gente mandando, um pessoal tá copiando o BR Nation. Eu falei, que legal. É isso. Que legal. Ninguém copia porcaria. Não, tá ajudando mais gente. É isso mesmo. Tá ajudando mais gente. Mas e aí o ponto que eu queria chegar é o seguinte, 155 empresas foram criadas por alunos em 5 anos. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade, todas criadas lá dentro. Isso é uma coisa, é um dado absurdo. É a faculdade mais empreendedora do mundo, André. Hoje, a primeira turma que se formou na Link, em junho do ano passado, a gente teve 67% de alunos saindo com o CNPJ funcionando, ganhando dinheiro mais que qualquer funcionário e executivo de qualquer outra faculdade top de linha, e com um equity value gigante, né? Esse número exatamente. Esse número é de 67%. O Babson, para você ter uma ideia, quando forma uma turma na graduação, que é a faculdade mais empreendedora dos Estados Unidos, esse número é 15%. Uau. Então a gente é quase 5 vezes mais que Babson em porcentagem, 4 vezes, vai. 2/3 saem com uma empresa rodando, ganhando dinheiro com o valor patrimonial do que aquela empresa criou. E aí, muitas vezes, a própria faculdade investe nesse projeto. Opa, né? Sim, a gente tem um fundo de Venture Capital lá e potencializa, sempre acelera os garotos e as garotas que criaram um negócio bom. E o mérito, eu vou falar, o ecossistema ajuda muito, mas o Admissions Office, que seleciona os meninos e as meninas que têm essa cabeça, hoje em dia a garotada é muito boa. Eles fazem nosso trabalho ficar muito mais bonito do que realmente é, sabe? Mérito deles. Eu acompanho até, Álvaro, antes de eu te conhecer pessoalmente, eu assisti uma live tua, você fazendo o Admissions Program, Admission Class, não sei como é que você chama, você fazendo uma live lá de, 2 horas. Eu faço mesmo. Eu fiquei lá no YouTube, porque eu já te admirava, falei, caramba, é o dono da faculdade, que é para mim o embaixador, porque você é o embaixador, que é o fundador, que é o cara que tá lá no Skin the Game, dando
uma aula para o cara falar assim, por que a Link é diferente? É isso mesmo. Bom, E se eu não ninguém faz vender a isso. Link, quem que vai vender? Nós estamos Mas aqui. um cara do teu tamanho, Álvaro, e aí eu sei que você é um cara muito modesto, a gente está aqui, gente, com um dos maiores empreendedores do setor de educação empreendedora do mundo. Do mundo. E eu falo isso para você porque eu lembro quando eu tive uma conversa com o Alexandre Zolko e eu trouxe ele num programa num evento do Beer Nation, né? E ele sentou lá, tava ele, o Salib e o Candreva, num painel de inovação. Imagina. Que legal. Pô, o Salib o pessoal já conhecia, o Candreva, né? Eu falei assim, gente, quem conhece aqui o Alexandre Zolko? Assim, meia dúzia levantou a mão. Falei assim, realmente ele é low profile, o Instagram fechado. Anota aí, vai ser o próximo unicórnio brasileiro, CRM Bônus. Isso faz uns 2, 3 anos, tá? E aí as pessoas olhavam assim, o que o André tá falando? Não é sensibilidade, é entender que o cara tá construindo um negócio muito diferente. E aí, quando saiu o deal deles lá com o iFood, né? Uhum. Que foi um deal de 10 bilhões de reais de mesmo. valuation, eu falei assim, pô, errei. Na verdade, eu falei $1 bilhão, mas são $2 bilhões. Ele deu risada, né? Enfim. E eu fico muito feliz em também trazer essas pessoas que a comunidade brasileira nos Estados Unidos eles nem conhece. Porque você tá fazendo um negócio que é um divisor de águas. Por quê? Porque muda, às vezes, uma geração, Álvaro. E isso que as pessoas têm que entender, que não é uma faculdade. Não é que é uma faculdade de negócio, não é mais um negócio. É uma coisa que daqui 10 anos, talvez, esse programa vai ficar gravado, a gente vai postar os cortes, a gente vai falar assim, caramba, eu lembro quando teve o Álvaro Chocaí, foi no programa Potência Empreendedora, ele contou tudo isso daí e eu queria emendar nisso, porque você já é um cara que em pouco tempo já tem um reconhecimento, resultado no Brasil, com 67% dos alunos, mais de 1.000 alunos já na... 900. 900, quase, vai bater 1.000 agora, entendeu? É a mensalidade mais cara de uma escola de administração, né? É mesmo. No Brasil, mas você tem um sonho de trazer isso para os Estados Unidos, que eu acho que é legal a gente explorar um pouco disso. Por quê? Primeiro porque é o maior mercado do mundo. Segundo que eu acho que tem uma diversidade geográfica imensa de uma universidade aqui. Você tem alunos indianos, você tem alunos japoneses, você tem alunos chineses, você tem alunos canadenses, americanos, brasileiros, latinos, né? Latinos, principalmente aqui na Flórida. Tudo. Eu acho que isso gera uma diversificação. Não vou falar diversidade, porque a diversidade está atrelada a outra coisa hoje em dia, mas você tem uma diversificação de pensamentos, culturas, que favorece criatividade, busca de oportunidade e empreendedorismo como um todo, né? Então, eu vejo sim uma Link aqui nos Estados Unidos, no curto, médio ou longo prazo, não sei ainda, mas eu vejo um campus bonito, eu vejo uma faculdade brasileira conseguindo jogar a NCAA pela primeira vez, é um sonho meu. Eu falo, um dia nós vamos ter um time de futebol que vai enfrentar Stanford, já pensou? Demais. Eu vejo uma aceleradora de negócios capaz de tatear oportunidades num mercado que todo lugar que eu olho é 10 vezes maior do que o Brasil. Eu vejo professores estrangeiros dando aula aqui, ensinando a brasileiros, latinos e todos os outros e vice-versa. Vejo um endowment sendo criado para dar bolsa de estudo para aluno que não tem condições de pagar uma faculdade de ponta aqui. Muito nobre. Vejo um campus bonito. Por que não na cidade de Miami? Por que não próximo? Não nego que isso permeia os nossos pensamentos. Se tem alguma coisa em vista? Ainda não. Mas na cabeça tem a imagem clarinha de como vai ser. Isso é muito bom, né? Porque a gente vai chegando na parte final do programa e eu gosto sempre de deixar uma mensagem de futuro. Né? Porque a gente falou muito do seu passado, da tua origem, do que você fez, do que você continua realizando, né? Que você é um case, volto a falar, global, gente. Anota aí, Álvaro Chocaí, depois ele vai passar as redes sociais. É um case global e nós, como brasileiros, temos que ter muito orgulho, principalmente nós que estamos aqui no Brasil e temos a oportunidade e privilégio de trazer pessoas geniais como o Álvaro aqui no nosso programa, de contar o case da Link e também ajudar. Teve muitas dicas aí que vocês devem ter anotado o Álvaro vai vir aqui outras vezes em vários eventos, enfim. E na rede social dele também dá muita aula lá, sem perceber, de uma maneira muito simples, muito informal, que é muito bacana. Mas, principalmente, Álvaro, a gente olhar para o futuro. Entendeu? O que você está enxergando para o futuro? Porque você já foi um cara que foi disruptivo totalmente ali, né? O que você enxerga de futuro? Eu acho que a relação homem mais máquina está cada vez mais tomando uma proporção que ninguém nunca viu, né? Hoje em dia, se tirar o celular de uma pessoa, essa pessoa vai se sentir muito limitada. Verdade. Por quê? Porque existe o que você tem no seu HD, né, na sua cabeça, e existe o que você tem, você conectado com o mundo, né? Se você quiser marcar um restaurante sem o teu celular,
você vai ter que usar as suas pernas, o telefone, vai ligar, assim mesmo o telefone não deixa de ser uma máquina, é só mais antiga, né? Se você tiver sem um mapa, você vai ter que seguir placa, né? Se você tirar o Waze. Então, acho que essa relação homem mais máquina, ela está cada vez mais se intensificando. A máquina está ficando cada vez mais potente. Aquilo que era um telefone, um telégrafo, um computador de grande porte, está virando um celular com inteligência artificial, com softwares que ninguém nunca viu, com uma capacidade de análise de dados espetacular, e quem souber fazer bom uso da máquina vai ser mais potente. Por outro lado, a gente carece de humanos sãos, fisicamente e psicologicamente. Isso está cada vez mais difícil de ter. Você vê pessoas tomando remédio para dormir, você vê pessoas tomando remédio para ficar acordada, você vê pessoas extremamente ansiosas, você vê pessoas sem objetivo na vida, você vê pessoas depressivas. Então eu acho que no futuro a gente vai precisar cuidar do humano e vai ter que potencializar a máquina junto. Se a gente conseguir alimentar os dois lados, a chance desse binômio ter sucesso na vida é muito grande. Então, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de futuro, a gente fala como é que eu preservo o lado humano e desenvolvo isso da melhor maneira, e como é que eu pego o lado máquina e falo, tudo isso aqui está à sua disposição. Eu não sou contra a inteligência artificial, eu sou a favor, em prol do objetivo do humano. Eu não sou contra a internet, eu sou contra computadores, eu sou a favor da tecnologia em prol do objetivo do humano. Então, desenvolvendo o humano e mostrando para o humano tudo o que a máquina pode fazer na sua melhor e no seu esplendor, esse binômio tende a ser as pessoas que vão comandar o mundo no futuro e melhor, vão se sentir melhores consigo mesmos por terem as duas coisas sob domínio. Perfeito. Álvaro, daria para a gente ficar mais 3 programas aqui. Eu vou até sugerir aqui para a diretoria da rádio a gente fazer um programão aqui, porque tem alguns programas que não dá para a gente fazer aqui no nosso espaço de 1 hora. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pela Masterclass. Obrigado por nos influenciar, nos inspirar e por todo o trabalho que você está fazendo para a sociedade, porque educação muda vidas e principalmente pessoas com o perfil pessoal do Álvaro, que é um cara além do profissional, uma pessoa fora de série. A gente tem muitos amigos em comum que inclusive nos aproximaram. Mandar um grande abraço pro nosso amigo Salibão, já esteve aqui 2 vezes no programa. Inclusive, já vamos fazer o convite para você voltar aqui também. Álvaro, mas a gente sempre fala que esse papo não acaba aqui. Como é que faz para o nosso ouvinte continuar se relacionando com você nas redes sociais? Bom, primeiro é o seguinte, quem tem que agradecer sou eu, porque você não sabe o que o teu livro está rabiscado na minha mesa da Link, porque se a gente pensa em internacionalizar, você já me ajudou muito com todos aqueles aprendizados lá, então quem tem que agradecer sou eu, pelo convite e pelos ensinamentos. Para falar comigo é muito fácil, eu respondo toda a DM do Instagram, @alvaro.chocair, Chocair é SCHOCAIR. Se você colocar aí, quiser mandar uma mensagem, ninguém tem a senha daquele Instagram, só eu mesmo, e eu tendo a responder dentro do tempo todas as mensagens que me chegam. Então, por lá você tem o que é a Link, você tem um pouco sobre negócio, empreendedorismo, educação. Eu sou super acessível, então simplicidade é um dos nossos valores lá na Link, eu procuro dar exemplo disso. Verdade, você é um grande exemplo para nós. Obrigado mais uma vez por você ter vindo até aqui. Meu ouvinte, espero que você tenha gostado. A minha cabeça está aqui explodindo aqui de tanta informação nessa Masterclass do meu grande amigo Álvaro Chocair. E a gente volta na próxima semana com mais um programa Potência Empreendedora. Um grande abraço e um bom fim de semana a todos.